Olá, Meriane, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo Vamos. bem, graças a Deus. Que bom. Hoje, então, nós vamos esclarecer mais dúvidas, né? Ah, que legal. Ajuda demais. Nossa, Demais, né? E hoje nós demais. vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado também, não coisas que que você não tem no e-book, né? E também no curso. Então, vai ser legal. Que bom Ai, que você. bom. E o bebê tá por aí? Tá ali na sala, mas fica circulando. Depois eu vou desligar aqui, né, o meu. Sim, aham, não tem problema. É bom participar, né? É, ela não fica quieta. Olá, boa noite. Vou fechar aqui, vou falar aqui um pouquinho. Aqui tem também a Marluce. Deixa eu transferir aqui. Olá, Marluce, tudo bem? Eu acho que ela não está online ali. Então, me conta um pouquinho mais de você, Mariane. Me fala, você já está aplicando o visagismo? Então, Ah, ela deu oi. depois eu falo, então. Oi, Oi, Marluce, tudo bem? tudo? Seja bem-vinda. Obrigada. Me conta, Marluce, de que cidade que você é? Eu sou aqui de Itapevi, São Paulo. São Paulo, ah, que bom. Você é da área da beleza já? Eu estou começando. Ah, está começando como cabeleireira? Sim. Ah, que bom, que bom. E você já tem uma noção básica sobre visagismo ou não? Não, eu tive só uma aula, mas pouca explicação nesse sentido do visagismo mesmo. Ah, sim. É que tem muita confusão, né, sobre o visagismo também, muita mistura, né, o pessoal falando sobre coloração pessoal como visagismo, e na verdade não tem nada a ver, tipo, visagismo é uma coisa, coloração pessoal é outra, mas nós vamos falar sobre isso também na aula, e acaba confundindo um pouco, né, muita coisa na internet que também distorcida, e as pessoas acabam se confundindo muito, né? É verdade. E acaba parecendo que é um bicho de sete cabeças, sendo que é uma coisa muito simples. É isso aí que eu estou achando mesmo. Não, é porque, na verdade, o visagismo, Maruce, ele é muito amplo, né? Então, ele tem um mercado muito amplo, não é só cabelo, né? Maquiagem, na verdade, ele está em tudo, né? Em várias vertentes, em várias áreas. Sim, sim, sim. E é isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco mais sobre esse mercado, sobre o método que eu desenvolvi, que é bem mais tranquilo, resumido também, né? Para facilitar a vida de vocês. Porque quando eu comecei foi tudo muito difícil, sabe? Sempre é, né, mulher? Isso é em tudo, né? Na época que eu comecei, se falava pouco de visagismo, então era um estudo muito demorado, muito oneroso, né? E era um intensivo muito grande, a gente tinha que ficar uma semana de estudo. E eu lembro que foi um investimento muito alto, mas porque você acaba estudando muita coisa que não aproveita, né? Então, pouca coisa, né? Se aproveita. É verdade. Então, a ideia aqui é foco no foco. Tá Então, bom? por isso que eu falo, meu Deus, eu tenho que conseguir entrar. Vou baixar aqui. Foi lançado hoje um cartão exclusivo para microempreendedores E até, graças a Deus, consegui. O segmento é responsável por mais da metade dos negócios ativos no país. O cartão terá vantagens como anuidade zero e a opção de Tá parcelar falando, por isso que eu quis entender um pouco, né, e assistir Eu não estou te ouvindo muito bem, porque eu acho que você deve estar perto de alguma TV ou rádio ligado. Eu estou tirando aqui, mulher, estou aqui na lojinha. Ah, tá. Não, então deixa, mais tarde a gente fala mais. Eu vou passar aqui para a Meriane mais um pouco, até entrar mais alguém. Então tá bom, eu vou só fechar aqui para ficar à vontade. Aí, daqui a pouco a gente começa a mesma aula na íntegra, enquanto isso vou bater um papo com a Meriane aqui. Tá bom, mulher, que eu esqueci de fechar para ficar à vontade. Não, imagina, fica tranquila. Tá bom, vou deixar ligado. Aí. Oi, Meriane. Oi. Então, me conta, como é que está a sua jornada? Você já começou a colocar em prática? Você está perdido em algum... Aproveita que esse é o tempo. Enquanto não entra mais pessoas, vamos aproveitar.
Me sugue. É verdade. Então, que trabalhando mesmo, eu tô trabalhando muito pouco, né? Com atendimento. Eu tô nesse tempo mais assim para aprender bastante primeiro, né? Sim. Eu não tenho divulgado meu serviço ainda, por essa questão de eu querer estar dedicando mesmo aos estudos. Mas eu tenho pegado muitas fotos de pessoas conhecidas, né? Mesmo na internet, para eu estar estudando essa questão dos formatos, né? Aí eu pego a imagem, aí vou analisar. Então, todos os dias eu estou batendo firme nisso, de Isso estudar, mesmo. né? Fotos. Eu pego fotos e fico ali vendo, né? Tá sendo muito Sim. interessante. É bom você fazer consultas com parentes, amigas, sabe? Se posicionar como se estivesse fazendo mesmo uma análise visagista. Assim como você aprendeu ali no teu e-book, no teu curso, você se posicionar como se fosse um cliente sério mesmo. Sim. Porque daí você vai vendo aonde, e se possível, grave. Porque daí você vai ver onde você teve dificuldade. E aí você foca naquela dificuldade. Então, isso é um teste muito legal, você se avaliar, se autoavaliar atendendo. Né? Assim você consegue tirar mais dúvida. Então, igual eu tô vendo que os ossos, assim, mais difícil, né? Que eu ainda tenho uma dúvida, são os hexagonais mesmo. Porque o arredondado é mais fácil, oval, né? O losango, diamante, coração, né? Esses tudo são mais fáceis. Mas quando é o hexagonal, de base reta e de lateral reta, às vezes dá aquela dúvida ainda, né? Eu tô em dúvida, muito em dúvida nesses dois. Eu não vou poder falar muito agora para não dar spoiler para o pessoal que ainda não sabe nada, né? Você já está um pouquinho mais adiantada. E enquanto o pessoal entrando aqui, a gente está batendo esse papo, mas eu já vou dar um oi aqui para o pessoal que entrou. Tá. E depois, né, você vai ter mais informações amanhã também sobre formatos que talvez não sejam os que você... Eu não vou te dizer qual que vai estar amanhã, na aulinha de amanhã, mas talvez um desses seja esse que você tem dificuldade e você comece a visualizar de outra forma. Ok, Né? obrigada. Então, até daqui a pouco. Até. Vamos abrir ali. Camila? E a Camila? Tá travada aí, Tati? Oi, Camila. Tá, a Camila tá com o áudio travado. Luziane, eu acredito que Luziane, isso. Eu tô sem óculos, gente, daí eu tenho que apertar os olhos para enxergar. Lucilene. Oi, boa Oi, noite. querida, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Me conta um pouquinho sobre você, moça, de que cidade você é, se você já é da área da beleza. Oi, eu fechei aqui porque eu acabei de chegar da praia, estou descabelada aqui. Não tem problema. Tudo bem. O Olha importante é só, que você está aqui. ok. Eu sou cabeleireira já há 30 anos, eu moro em João Nossa, Pessoa. ganhou de E mim. Oi? Ganhou Ganhei de de mim. você. Uhum. É porque eu tô mais velha, né? Não sei não, hein? Eu 50 esse ano. Oi? Eu não sei não se você é mais velha, que eu 50 esse ano. Eu já passei de você. Ah, então você passou em todos os sentidos. Já passei de você. O importante é que está aí, tá na ativa e está aqui, ó, querendo aprender. E isso é algo assim de Pois estar de parabéns. tem 30 anos que eu estou na profissão e eu nunca parei de aprender, entendeu? Aí Sim. quando eu vi seu curso falando sobre o visagismo, isso me interessou muito, porque é algo complexo para mim, porque eu venho de uma geração de cabeleireiro que isso aí a gente não sabe nem para onde vai, né? Aí a É, gente vê as pessoas, um bota um pano dourado, outro vermelho, um roxo, sei lá, e a gente fica, não sabe nada sobre isso, né? Então me interessou. Já E eu começou por estudava, aí essa confusão, viu, Maria? Viu? É é, Luzlene, né? Lucilene, Mas que nome chique, olha isso, tem S, S, L, L, N, N.
Então, minha flor, a confusão já começa por aí, tá? Porque o visagismo, até inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o visagismo não é coloração pessoal. Isso é uma confusão que começou a virar, porque quando eu comecei há 14 anos atrás, a gente eu não... resolvi abrir meu áudio, eu resolvi abrir, mostrar minha cara. Isso mesmo, Joana. Quando eu comecei como visagista, daqui a pouco a gente vai falar sobre os pilares, né, do visagismo, mas quando eu comecei, não existia esse negócio de colocar tecidinho, porque isso é análise de coloração, pessoal. Essa é uma vertente da imagem e estilo, tá? Da consultoria de imagem e estilo, que, por sua vez, há 10 anos atrás, eu me formei como consultora de imagem e estilo, e eu já era profissional da beleza, já era cabeleireira há mais de 20 anos, e aí o que eu fiz? Não, mais não, peraí, deixa eu somar uns 17 anos. Então, nessa época, eu juntei essa vertente da análise de cores com a parte do cabelo, mas uma delas, que é duas, na verdade, que é muito importante, que é a temperatura da pele e o contraste. E aí eu comecei a fazer essa questão de pôr tecido para ver ali, e com isso, a própria escola da qual eu me formei como colorista pessoal, há 8 anos atrás, começou a vislumbrar essa junção também. E aí eles criaram os cabelinhos e tal, para poder introduzir, o que é ótimo, tá? É ótimo porque hoje todas as cores que eu faço de cabelo, eu faço personalizada. Então, eu faço a temperatura da pele da cliente e o contraste. O restante, que é saber qual é a cartela da cliente, qual é a estação que essa cliente está, é opcional. Entendeu? Não é necessário para você fazer a cor. Agora, não, eu quero ser colorista pessoal e visagista, parabéns, você vai estar com as duas vertentes. Mas o visagismo em si, ele é sobre linhas, formas, cores, texturas. Bem mais complexo, né? Não, mas é mais fácil. Porque essa do tecido, você precisa treinar teus olhos, é uma coisa mais complicadinha, sabe? Porque é cor, né? Você tem que entender quando a cor fica boa para cliente, quando ela não fica. Eu tenho na mentoria, a gente tem sobre isso, sobre análise de temperatura, mas é isso que a gente tem que entender. O visagismo em si é sobre linhas, formas, cores e textura, ou seja, sobre as linhas que compõem o teu rosto, sobre a forma, o que ela transmite, sabe? Então, é bem mais facinho. Do jeito que eu ensino, é prático para você pegar o negócio, sabe? Não tenha medo. Porque quando a gente começa a pensar, eu vou ter que pôr aquele bando de tecido até, eu acho que tem que bater mais nessa tecla, que as pessoas acabam fugindo do visagismo, porque acham que vão ter que usar todos aqueles tecidos, quando na verdade isso não é verdade, tá? O que nós precisamos entender enquanto visagista é quais são as linhas que compõem o formato do rosto dessa cliente, quais são as formas, o que ela quer transmitir, como nós vamos fazer com que ela transmita o que ela gostaria a partir do corte e a coloração do cabelo dela. Então, por isso que você tem que aprender sobre linhas, formas e cores. Mas quando nós falamos de cores, qual é a cor quente, qual é a cor fria, se essa cliente tem pele quente, pele fria, e aí você vai compor uma cor, não só um corte, né, que combine com essa cliente e que também transmita o que ela gostaria de transmitir, criando uma moldura facial harmônica, tá? Então, agora, eu vou entrar, estou esperando mais um pouquinho, nós já vamos entrar na aula em si, né? Vamos começar falando um pouquinho aí sobre o que é o visagismo, para vocês entenderem um pouco, vou me apresentar. Aqui tem uma que já é aluna, né? A Meliana, ela já sabe um pouquinho mais sobre mim, mas para o pessoal que ainda não sabe, né? A Meliana, ela suga tudo, né, Meliana? Que aparece ali, ela vai... Tá certa. Ai, deixa eu ver, então, Luciana, eu vou fechar o teu um pouquinho, vou tentar ver se a Camila quer falar alguma coisa, senão nós já vamos começar com a aula para não ficar muito tarde para vocês, tá? Ok. Oi, Camila. Eu acho que a Camila só entrou, mas não está ali. Então, nós vamos começar, tá? Oi, entrou a Camila, tudo bem? Meu telefone não estava conseguindo botar. Agora conseguiu, que bom. Me conta, Camila, de onde você é e se você já trabalha na área da beleza? Eu sou cabeleireira há 11 anos e eu sou do interior do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. Ai, que legal, aqui cada uma de uma região. Eu era de Porto Alegre, então eu tô há 3 anos no interior agora. Ah, que bom. Eu fiz vários cursos na área do visagismo. Eu tenho aperfeiçoamento em coloração pessoal, que você estava falando agora há pouco. Uhum.
Então, coloração pessoal eu domino muito, faz 5 anos Ah, que que eu bom, faço. que bom. Então, você E já tem um plus aí. isso, só que o visagismo é bem complexo para mim. Entendo alguma coisa de formas e tudo, mas ainda tenho uma certa dificuldade, porque eu nunca fiz um curso focado nisso, sabe? Sim, Sempre aprendi um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas ainda, e como eu tenho TDAH, sabe, a gente sai procurando eu também tudo que é tenho. informação, só que depois não consegue juntar nada. Sim, Então, é bem isso mesmo. então vamos ver essa aula hoje para ver se O que algo deu para acontece, Camila? entender. Quando a gente começa a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, você tem uma, como é que a gente fala? Você acaba tendo obesidade de conhecimento, né, de conhecimentos, porém você não consegue concatenar nada e terminar, e concluir, né? Isso, aí fica perdido. Sim, isso em qualquer área que você for fazer curso, você tem que dar o certo, né? Você descobrir qual é a pessoa que você quer como mentor, qual é o método que você quer trabalhar e se aprofundar nesse método, porque o risco é muito grande de você ficar confusa, porque por exemplo, eu criei o meu método dentro do que eu sou formada pelo Felipe Howell, né? Então, eu criei, junto com a minha formação, e hoje com 14 anos de atendimento, praticamente, não, 2014, 10 anos de atendimento, o que que eu faço? O que que eu fiz com isso? Eu resumi tudo que eu aprendi, porque eu não aproveito, sério, do curso que eu fiz, se eu te disser que eu aproveito 20% é muito, para o meu dia a dia, tá? E aí, na verdade, eu fico com dificuldade de como aplicar isso. Porque Como aprender, a gente isso. aprende, mas não sabe aplicar, né? O aplicar é o problema de todos os cursos que a gente for fazer na vida. Quando nós terminamos o curso, a gente começa a sofrer porque a gente não sabe como aplicar, né? Isso é fato. Então, agora, hoje, a gente vai fazer uma introdução, agora nós vamos começar, né, para não ficar muito tarde para vocês, uma introdução a esse universo aí, do visagismo, tudo direitinho, e aí é bom que vocês fiquem até o final, que no final nós vamos liberar um link para vocês com um PDF, um mini e-book, um pedacinho do meu e-book, para vocês verem hoje, estudarem aquilo que vai estar lá, porque nós vamos falar sobre isso amanhã. Vai ser como se fosse para vocês a tarefinha de casa, para ver se vocês entenderam o que está no e-book e esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou fechar o áudio. Você tem mais alguma dúvida para me perguntar, Camila? Camila? Não. Tá. E aí, nós vamos começar a aula, então, tá? A Marluce. Tem a Marluce aqui que quer falar também um pouquinho, tá bom? Oi, Marluce. Vamos aproveitar enquanto está iniciando que eu consigo dar um oi para todo mundo. Oi, Marluce, abre seu áudio. Tá travado aí? Vamos iniciar a aula, então, Tati? Então, vamos começar com a minha apresentação para quem não me conhece ainda, tá? Então, para quem não conhece, né, eu sou Rô Garceja, sou visagista desde 2014, já trabalho nessa área full time, né, como visagista desde 2014, mas na verdade, na área da beleza, eu já vai fazer 21 anos, né? Então, é uma área que eu sempre fui apaixonada desde criança. A minha mãe era cabeleireira e eu sempre quis, né? Com 12 anos, eu lembro que eu já peguei a tesoura e cortei o cabelo dos vizinhos, né? Duas crianças lá, fiz alguns caminhos de rato, mas cortei. Então, é algo que já está ali na veia mesmo, né? É uma coisa que veio desde criança, a vontade de ser cabeleireira. E, então, eu vou resumir para vocês como que o visagismo entrou na minha vida, né? Quando sempre trabalhei na área da beleza, sempre gostei, mas chegou um momento da minha vida ali que eu já não queria mais ser cabeleireira, eu queria montar outra coisa, sair do mercado por um tempo, e esse tempo que eu saí do mercado ali, eu entrei na área da confecção. E como vocês podem ver, não deu certo, acabei voltando, né? Talvez não tenha dado certo, porque o que eu gosto de fazer é cabelo. E aí, voltei, e quando eu voltei, eu pensei, gente, eu preciso de um diferencial, não quero mais fazer o que eu faço, eu preciso fazer algo diferente, e acabei me lembrando que eu já havia feito esse curso de visagismo, e que na época eu paguei uma fábula por ele,
E eu lembro que eu tirei metade do dinheiro que eu ia comprar um carro, praticamente, para pagar esse curso. Falei, bom, eu paguei esse curso há 4 anos atrás, eu preciso usar. E aí foi quando eu entrei de cabeça, mergulhei de cabeça no visagismo. Na época, gente, era bem mais difícil do que hoje, porque hoje a gente está ouvindo, né, todo mundo falar sobre visagismo, e começou agora no TikTok, com o Juarez, ali um boom de procura sobre visagismo, principalmente homens que não sabiam que existia hoje, né, estão em busca desse serviço, e acaba que, em contrapartida para nós que atendemos o público feminino, isso é bom, porque acaba refletindo nesse público também, né? E aí eu me mergulhei de cabeça, fiz logo também essa análise de cores, né? Me formei também como consultora de imagem e estilo, fiz 2 formações de análise de cor, em seguida me apaixonei também, já tenho 3 formações nessa área, mas sempre focada no cabelo, porque eu acredito assim, se a gente fizer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não dando nada certo. Então, a ideia foi focar tudo para que fizesse um atendimento de visagismo com excelência. Mas, como vocês sabem, tudo no começo é muito difícil, principalmente pelo que nós estávamos falando. A introdução disso é muito complicada, né? Como colocar o meu serviço novo, a minha nova vertente de serviço no mercado, como que eu vou me posicionar, tudo isso são coisas que a gente realmente precisa de alguém ali para mentorar, para cuidar, para nos guiar. E na minha época não tinha isso, né? Era bem mais difícil. A gente pagava muito mais caro por um curso, para ter um acompanhamento VIP, então nem se fala, era praticamente impossível. E aí foi quando eu me dediquei, eu comecei a ser reconhecida profissionalmente na área do visagismo. Hoje, graças a Deus, quando coloca visagismo no Google, o meu nome é um dos primeiros que aparecem, pelo menos na região de onde eu moro, e eu já vi também a nível nacional, talvez pelo posicionamento que eu tive desde então, né? Então, em 2019, eu tive um reconhecimento como visagista revelação de 2019, foi aí que realmente o visagismo explodiu na minha vida, assim, de uma forma mágica, foi muito gratificante, porque o que nós buscamos, gente? Nós buscamos isso, reconhecimento, né? Porque a partir do reconhecimento é que nós vamos poder aumentar o nosso ticket médio, é que nós vamos poder cobrar aquilo que nós merecemos pelo nosso trabalho, é que nossa agenda vai vir, né, aquela agenda cheia, aquela agenda que as pessoas esperam para ser atendida e tudo mais, né? E foi assim que o visagismo entrou na minha vida. Então, agora nós vamos falar, de forma resumida, sobre o que é o visagismo. Ao contrário de que muitos pensam, tá, e nunca falem isso, porque vai estar completamente errado, o visagismo não é uma técnica. Muita gente fala a técnica do visagismo. Na verdade, o visagismo, ele é um conceito, tá? É um conceito que não é novo, o visagismo ele já existe desde a década de 30. Pasmem vocês, não é novo. Desde a década de 30 já existe o visagismo, tá? Quando foi criado lá na década de 30, lá, por Fernand Albrecht. Ele que criou, então ele era um artista plástico, que criou o visagismo, só que pouco se falava, principalmente no Brasil. Aí, quando, em 2013, o Felipe Hauler foi convidado para escrever o livro Harmonia Estética pelo Senac. E aí, no Brasil, começou, né, a se falar mais sobre visagismo, e a gente tem visto, assim, que é um caminho árduo ainda, que, né, está engatinhando, por isso que eu digo que quem começar agora, com certeza vai ter mais sucesso do que os que não, né, se atentarem, porque eu costumo dizer que daqui não muito tempo, tá, gente? Não muito tempo, o profissional que não for visagista e não se atentar a esse diferencial, com certeza ele vai ficar para trás, porque é fato. Hoje, eu não atendo mais uma cliente que não vê em busca do visagismo, e todas querem, minha opinião, querem saber o que é melhor para elas. Foi-se o tempo aonde as pessoas chegavam com a revistinha, elas chegavam com uma atriz do momento, uma blogueira do momento, um cabelo, e queria igual. Principalmente da pandemia para cá, eu tenho percebido isso muito latente. Essa mudança de público, né? Esse público diferenciado, essa cliente que quer um atendimento personalizado, essa cliente que busca por esse atendimento, por entender quem ela é, como ela vai revelar essa beleza, ela sabe que tem algo errado, ela só não sabe o que ela vai fazer, tá? E aí é onde nós entramos enquanto visagista. Então, o visagismo nada mais é do que o conceito, e não a técnica, da personalização da beleza do indivíduo.
levando em consideração algumas características, como o formato do rosto, as características faciais, eu levo em consideração, eu levo em consideração também a estrutura superior corporal, que muitos visagistas não levam em consideração. Então, é fundamental que você leve em consideração a parte superior corporal, porque muitas clientes têm o pescoço mais largo, o pescoço mais alongado, bastante seio, a ossatura mais larga, ombros, né, mais exuberante. Então, nós precisamos entender que isso também nós temos que levar em consideração na hora do corte de cabelo da sua cliente, porque nós podemos sim dar um tiro no pé se nós focarmos só no formato do rosto. Outra coisa que o visagista tem que observar, qual é o tamanho desse formato, se ele é um formato pequeno, se ele é médio, se ele é grande, isso também vai influenciar, né? Então, resumindo, o visagismo é isso, ele vai levar em consideração, é um conceito que leva em consideração o formato do rosto, o desejo de imagem dessa cliente, principalmente profissional, pessoal, isso a gente tem que observar bastante também, conversar com essa cliente, por isso que o visagista, ele faz, não é marca um corte, você marca uma análise visagista facial, você marca uma consulta, vê como valoriza o seu trabalho. Eu não atendo a cliente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, às vezes a cliente fala, não, eu vou aí só para você dar uma olhadinha no meu rosto e falar para mim o que combina comigo. Se eu achar que é legal, eu vou fazer. Não existe, gente. Não existe. Então, a minha assessora aqui, ela já está programada para falar já para a cliente. Não, nós cobramos, né, a Rô cobra pela consulta. O corte é um bônus. Ou seja, é o seu tempo. A cliente tem que entender que o seu tempo tem valor. Tá? Então, nós levamos em consideração, voltando, né, a linguagem visual que ela quer transmitir. Nós levamos em consideração o desejo de imagem dela. Então, isso é o visagismo, tá, gente? É um conceito que personaliza a beleza de acordo com tudo isso que eu falei para vocês. Agora, vamos falar sobre o fundamento do visagismo. Linhas, formas, como eu falei para vocês. As linhas e as formas, elas dão o quê? Um direcionamento, né? Por que nós temos que entender, não é só sobre o formato do rosto, o formato do rosto é só a base, tá? Nós precisamos entender sobre pelas linhas e formas com profundidade, porque quando você entende que, por exemplo, uma linha diagonal, ela tem um sentido, uma linha curva tem outro sentido, e aí vocês não vão cortar o cabelo das suas clientes, por exemplo, se a cliente, ela é uma cliente, vou dar um exemplo, né? Ela é uma cliente de formato retangular, e ela quer transmitir, o formato retangular, ele é sério, é um formato mais sério, é um formato considerado antigamente, lá na década de 30, um formato masculino. Hoje não, hoje nós temos clientes aí com formato oval, masculino, feminino com formato quadrado, e mudou tudo, e isso é ótimo, né, gente? Porque nós conseguimos trabalhar melhor esses formatos. Então, por exemplo, ela tem um formato retangular, que é esse formato que tem uma linha mais rígida, que a gente fala, uma linha mais séria, e você não entende que ela chega e te fala, olha, eu quero transmitir uma imagem mais acessível, mais feminina, aí você vai lá e faz um Chanel reto, você não vai transmitir isso. Por quê? Você está pondo mais do mesmo, porque o visagismo, ele é por repetição e por harmonia. 99% das clientes me procuram para fazer visagismo por harmonia, que é aquele onde você vai equilibrar os pontos positivos da sua cliente, né, ressaltando-os e também minimizando os pontos, aqueles que a gente fala negativos, que é aqueles que não favorecem tanto, tá? Aqueles nós vamos minimizar os que não favorecem e ressaltar os que favorecem. Então, é nesse momento que as linhas, formas e cores é muito importante você entender, não só sobre o formato, tá ok? Até aí, tranquilo para vocês? Estão entendendo bem? Estou falando muito rápido, dá um oi aí, se estiver tudo ok para vocês, tá tudo tranquilo, eu já vou continuar, tá? Tá bom. Tem uma pergunta ali. Tati, coloca só um minutinho, já vou abrir, aproveita que nós estamos em poucos aqui. Deixa eu abrir aqui. Oi, pode falar. Eu acho que ela quis dizer que estava tudo bem. Acho que vamos voltar à nossa aula aqui. Exatamente, tá tudo bem. Tá bom, querida. Dá um joinha daí. Então, vamos continuar, então. Então, como nós estávamos falando aqui sobre... Deixa eu voltar aqui a nossa aula. As linhas, formas e cores anterior. Isso. Uhum. E também sobre as proporções, gente. A proporção as proporções é que vai trazer a dimensão e o equilíbrio, tá? Então, não adianta eu fazer um corte
como é que eu vou explicar para vocês de uma forma mais fácil de vocês entenderem. Para todas as pessoas, existe um corte curto ideal e um corte longo ideal. Nós, enquanto visagista, não podemos dizer para a cliente que ela não pode isso ou aquilo no corte de cabelo dela, tá? Então, todas as pessoas têm um corte longo ideal. Eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo, né? O meu corte ideal, ele tem 20 centímetros de comprimento longo, o meu longo ideal. Isso para o resto da vida. Nós, enquanto visagistas, nós não podemos dizer para a cliente que o corte de cabelo tem a ver com a idade, religião ou peso, tá? Isso sempre você vai dizer para a tua cliente. Não, o corte de cabelo que eu vou fazer em você não tem a ver com a sua idade, religião ou peso. E sim, nós vamos fazer um corte para que equilibre toda a sua moldura facial. Então, você sim tem um corte longo ideal para você, que isso a gente fala lá mais na frente, né? E também tem um corte ideal curto, tá? O que nós vamos ressaltar sempre para a cliente é o que favorece e o que não favorece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a cliente ela quer um corte curto, e esse corte curto, para ela, de repente, não pode ser muito desvastado na altura da orelha. Então, para esse equilíbrio acontecer, nós temos que entender a proporção que você vai cortar esse cabelo. Se você vai cortar mais baixinho nessa região, se você não vai cortar. Então, você vai equilibrar de acordo com o tamanho que você vai cortar, né, que você vai equilibrar esse corte. Aonde você vai ressaltar o volume, onde você vai tirar volume, né, aí, então, isso está ligado às proporções, tá? As cores, né, que é a cor do cabelo, o que ela é, gente? Ela é a definição da moldura. Ela traz harmonia e traz luz. Ela ilumina, ela tem o poder de iluminar a cliente, assim como ela tem o poder de apagar a cliente. Quem de vocês aí já não fez, com certeza, aí um cabelo que vocês olham e falam, meu Deus, parece que apagou, não ficou bonita, envelheceu. Né? Sempre a gente usa essa palavra, envelheceu. A cor negativa na tua cliente, o que vai acontecer? Você faz um corte lindo, maravilhoso, mas a cor que você fez, ela não está legal, você vai ressaltar pontos negativos do rosto dessa cliente, como, por exemplo, olheira, cansaço, marca de expressão, e é fato, tá? Se você não entende a temperatura e o contraste, que depois, nas aulas seguintes, a gente fala sobre o que é temperatura, não nessa, tá, gente? Que aqui é mesmo só um resumo de tudo, porque não dá para falar sobre tudo aqui. Mas, se você não entende sobre a temperatura, o que é a temperatura? Se ela tem pele quente, fria ou neutra? Você vai pôr, por exemplo, uma pessoa de pele quente, um cabelo platinado, só porque você acha bonito ou porque está na moda, a cliente corre o risco sério da cliente não gostar, porque não vai ficar harmônico, né? Então, o certo é saber qual é a temperatura. Tem pessoas de temperatura quente, cabelos com cores quentes. Mas aí tem que ser tudo cobre, tudo dourado? Não. Isso daí a gente consegue visualizar na aula de temperatura, que tem várias opções. E que existe todas as cores, existe quente e fria, tá? Existe, sim, a possibilidade da gente fazer, por exemplo, um cabelo neutro, uma cor neutra, né? Eu sempre digo para a cliente, eu falo, mas eu sou neutra e agora? Então, nós temos aí a possibilidade, sim, de fazer uma cor que não vá afetar a beleza da cliente. Então, sobre cores, proporções e linhas, é isso que é a base, tá? Para vocês entenderem melhor. Agora, nós vamos falar sobre um pouquinho do mercado do visagismo. Como nós falamos no início ali, visagismo, gente, é um mercado que está em ascensão. É um mercado que está explodindo agora, é o boom do momento na área da beleza. Isso tem, né, a gente tem visto aí, toda vez que você abre um TikTok, um Instagram, tem sempre alguém falando sobre visagismo. Como eu falei para vocês, muitas vezes com essa confusão de visagismo e análise de cores, né? Mas o visagismo está em alta, principalmente neste momento para o público masculino. Como eu falei para vocês, por causa do TikTok. Então, nós, né, mulheres, principalmente, temos que estar no momento da gente correr atrás e destacar também, né, gente? Então, nós temos que aproveitar esse mar agora, que é esse oceano azul dessa busca por esse serviço. E detalhe, como está aqui, ó, falta mão de obra, tá? É um mercado em ascensão, é um mercado que está crescendo, mas falta mão de obra. Eu digo para vocês aqui, com todas as letras, hoje, se eu tiver que indicar um visagista para atender uma cliente minha, eu não tenho, na minha cidade, né? Porque as outras turmas que eu formei, eu não abri para Curitiba. Então, até a turma 6, eu tenho pessoas fora de Curitiba. Mas em Curitiba não tenho, né? Agora eu vou abrir turma para Curitiba, porque eu vou fazer presencial. Então, a gente precisa de mais visagista no mercado. Por quê, gente? A cliente já sabe o que é visagismo. A maioria das clientes hoje vê sobre isso e elas estão sedentas, elas querem saber quem faz, aonde tem um visagista para atendê-las, né?
Então, quando você se posiciona no mercado como visagista, você já está um passo à frente, tá? É difícil, Rô, me posicionar? Claro que não. Porque é um mercado que você não tem tanto concorrente. Esse é o momento. É o momento de você se posicionar como visagista, é o momento de você usar o visagismo como seu diferencial, né, que vai te diferenciar no mercado. Então, quando a pessoa colocar, na mentoria a gente se ensina certinho ali para vocês como se posicionar, como buscar esse cliente, como que o cliente vai te encontrar. Então, mais na frente a gente fala sobre isso. Agora nós vamos passar aqui, que eu vou falar com vocês também um pouquinho, para quem é esse workshop, né? Na verdade, a gente abre a público da área da beleza e em geral, né? Eu abro o workshop para profissional da área da beleza como cabeleireiro, consultor de imagem e estilo, e também, gente, para pessoas que não é da área e que gostaria de ser um consultor visagista. Sim, porque quem não é da área não corta cabelo, não é maquiador, mas gostaria de ser um visagista e fazer, sabe a pessoa que faz a consultoria de imagem e estilo? Ela não corta cabelo, concorda? Ela não faz corte de cabelo, mas ela indica um profissional que vai, da confiança dela, fazer esse corte. Então, para mulheres que já trabalhou, já está querendo aposentar, quer fazer uma coisa mais leve, ou para mulheres que é mãe, né, e não tem tempo de ficar presa ao trabalho ali, CLT, e gostaria de expandir e fazer um horário marcado, esse é um nicho maravilhoso. Mesmo porque, como eu falei para vocês, é um nicho que está começando, na verdade, é antigo, né? Mas está começando a se falar mais sobre esse assunto, né? Assim como há 10 anos atrás, quando eu fiz análise de cores e consultoria de imagem e estilo. Eu lembro que quando eu fiz, meu Deus, tinha pouquíssimas. Agora, tá assim. Mas quem sai na frente? Quem começou primeiro? As que começaram primeiro. Né? Por esse motivo, que como visagista hoje, graças a Deus, eu tenho um bom posicionamento, porque eu comecei lá atrás a me posicionar no mercado como visagista. Então, é bem importante que você entenda essa parte para quem é, porque você fala assim, eu não vou me dedicar. Tem que dedicar, tem que treinar os formatos de rosto, igual a Meriana está ali, ó, treinando, né, se dedicando, todo dia estudando, porque, gente, o visagismo, assim como qualquer outra profissão, você vai ter excelência pela repetição, por fazer, errar, voltar a fazer, né, e vocês, na minha mentoria, tem tudo mastigadinho. Pior é quando faz, igual eu fiz, aquele curso de uma semana inteira, livros e livros, e matéria para estudar, e no final, para você perceber nos seus atendimentos, depois de quebrar muito a cara, que você não usa quase nada daquilo, né? Então, esse workshop é para quem gostaria de ter um diferencial de sucesso, tá? Para quem quer ter segurança, né? Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Ele é para quem gostaria de ter o seu trabalho reconhecido, tá? E dedicação, que é o mais importante. Para quem não é, gente, para quem não quer se dedicar, como eu te falei, qualquer pessoa pode ser visagista, qualquer pessoa pode ser um consultor visagista, lembrando que nem sempre um visagista corta cabelo, tá? Então, vamos lá, então, com certeza vocês aqui estão dentro, porque vocês todas já são profissionais da área da beleza, né? Vou falar um pouquinho sobre o método RG, tá? O método RG, gente, eu criei depois de perceber essa escassez de profissional na área do visagismo. O que acontece? Hoje, eu tenho, assim, agenda fechada toda semana, tenho gente do Brasil e de fora do Brasil. Eu tenho clientes que moram fora, que vêm a cada 6 meses e vêm fazer o cabelo aqui comigo. Isso é fato, gente, da Alemanha, dos Estados Unidos, tenho uma de Ibiza, bom, enfim, eu vou ficar falando aqui de algumas, porque não dá para lembrar todo mundo. Mas por que elas vêm ao Brasil e vêm aqui? Primeiro, porque elas têm condições, né? E segundo, porque elas buscam no Brasil, elas acham o meu nome primeiro. Embora já tenha gente que é visagista antes de mim, tá? Mas é a forma com que você se posiciona e você mostra o seu trabalho. E então, hoje eu tenho agenda fechada, como eu falei para vocês. E o que eu sinto, gente? Eu já 50, como eu falei para vocês agora. Eu sinto que não vou ficar muito tempo na área, porque eu também sou consultora de cores, eu sou visagista, eu sou terapeuta capilar e sou interoterapeuta. Então, com isso, eu procuro pessoas para atuar na área de visagismo para que eu possa indicar.
tá? Da cidade, por exemplo, me ligou alguém de São Paulo, eu não estou em São Paulo, mas eu vou dizer, lá pode ir que tem lá a Camila, que é formada pelo método RG, ou seja, ela faz exatamente como eu faço, tá? Então, foi isso que abriu a minha mente, falei, gente, eu preciso quando eu parar, eu quero ter pessoas que levem esse legado. Eu não tenho uma filha cabeleireira, não tenho, né, pessoas para transmitir, para passar esse legado e esse conhecimento. Então, o que eu vou fazer de uma forma resumida. A Luziane, fecha o áudio, por favor. Então, obrigada. Então, o que eu pensei? Eu vou criar um método mais simples, mais resumido possível, para facilitar a vida dessas pessoas, porque assim como a colega falou que ela é TDAH, eu também sou TDAH, mas eu aprendi, assim, como lidar com essa situação, né? Então, eu funciono de um jeito, você funciona de outro. Então, eu precisei entender um pouco mais da cabeça das pessoas, a forma de aprender, para eu fazer o meu curso de uma forma mais resumida possível, tá? Então, o método, para simplificar para vocês, eu resumi tudo aquilo que eu aprendi no meus estudos, né, como visagista, eu tenho 3 formações também, né, mas eu sempre conto a principal, né, que foi a minha base, e todo esse tempo em atendimento, fazendo consultoria, né, express, full time, fazendo pacote de transformação e tudo, e todos os meus pacotes, todos os meus atendimentos, gente, de uns 7, 8 anos para cá, só com consulta, é uma imposição sua, entendeu? A pessoa não vem, não, mas eu só quero fazer um corte, então, daí ela paga por um corte, eu falo corte de manutenção. Mas eu queria que você falasse para mim qual é o corte dela. Não, aí é corte com análise visagista. Aí eu tenho os pacotes, que depois na mentoria a gente passa também como você fecha esse pacote, que tipo de pacote que você vai fechar, facilita toda essa questão. Então, aqui, eu juntei tudo isso que você precisa saber em um curso muito resumido. Muito resumido. Por isso que o curso não é visagismo completo, ele é análise visagista facial. Você, como profissional da área da beleza, um cabeleireiro, você vai precisar saber sobre como pintar a aquarela, sobre o visagismo na construção civil, sobre o visagismo na odontologia, não precisa. Então, perda de tempo não, porque o conhecimento nunca é demais, tá, né, gente? Mas vamos resumir tudo isso para vocês aprenderem de uma forma mais rápida e mais assertiva. Então, atendimento express, ou seja, você já atende o cliente pelo meu método e já faz o serviço. Mas eu não vou fazer o serviço, eu vou ser uma consultora. Tudo bem, você faz o atendimento, encerra seu atendimento, inclusive o consultor visagista, ele pode fazer até online, encerra seu atendimento, passa um dossiê para o seu cliente. Se você tiver um profissional para indicar, já indica para ele. Se não tiver, ele procura um da confiança dele, porque ele vai estar ali com um dossiê com essas informações. Ou não, eu não consigo fazer dossiê, eu não tenho quem faz, eu não tenho destreza para isso. Então, faz uma consultoria assistida. O seu cliente vai no cabeleireiro com você, que você pode cobrar uma taxa a mais, para você indicar qual é o corte, como que ela vai fazer essa cor. Ou você pode fazer vídeo com o cabeleireiro dele, falando, olha, ele tem um rosto, ou ela tem um rosto retangular, ela precisa ter leveza, evite um corte assim, leve volume na altura tal, X. Viu como tem forma de você trabalhar, em qualquer lugar onde você estiver, basta você querer em si organizar, tá? Então, é um atendimento simplificado e assertivo. Ou seja, a forma com que eu vou explicar como você vai entender qual é o formato, né? Nós temos ali vários métodos para você ir eliminando esses formatos. Então, eu fiz 4 formas de você eliminar, como eu falei para vocês, como a gente percebe que nós vivemos numa população de muitas pessoas que têm TDAH, ou até mesmo dificuldade, né? Depois do Covid, quem não está aí com a memória ruim, está com um pouco mais de dificuldade de memorização. Por isso que eu expliquei de várias formas, para você entender por qual você vai começar. Então, ali na mentoria eu explico, eu sempre começo por essa, e vou eliminando, aí você vai entender, opa, só de você eliminar por categoria, você já elimina ali 6 formatos, ou seja, você vai trabalhar com 3. Então, é muito tranquilo, tá? Então, o método RG, resumindo, é isso. É um método onde eu resumo tudo o que eu aprendi em 16 anos aí atendendo full time, já até perdi a data, gente, 16, 15 anos atendendo direto, né, como cabeleireira e visagista, e resumir para você de uma forma bem simples, bem simplificada. Agora nós vamos falar também um pouquinho sobre quais são os diferenciais que vão agregar em você sendo um profissional visagista, tá? São vários, mas eu resumi aqui para vocês. O diferencial e autoridade, né, gente? Quando você tem um diferencial, você tem autoridade para falar, não, eu não sou só um profissional que corta cabelo. Eu sou um profissional
que corta cabelo, né? Eu sou um cabeleireiro, uma cabeleireira visagista, tá? Eu me posiciono como visagista. A parte do cabeleireiro já ficou como subtítulo, tá? Isso é bem importante. Quem é você? Você que vai decidir. Se você quer ter o seu ticket médio elevado, se você quer ter uma posição no mercado, né, e ser encontrada pelo Google ou pelo Instagram como visagista, a partir desse momento, o cabeleireiro vira subtítulo. Tá entendendo, Mariane? Tá? Mais uma dica interessante, tá? A partir do momento que você se transformou, né, se formou pelo método RG como análise visagista facial, você vai trocar lá no teu Instagram. Você deixa de ser um cabeleireiro, que é ótimo, né? Nós somos, na verdade, e passa a ser um visagista e, como subtítulo, o cabeleireiro, tá bom? Isso vai já ajudar você a dar uma ranqueada aí da forma com que as pessoas vão te enxergar, né? E também a segurança nos seus atendimentos. Quando você passa pelo método de análise visagista facial, né, que é o método RG, você vai se sentir segura para os seus atendimentos. Você vai fazer uma análise visagista com mais segurança, tá, gente? E o mais importante, você vai indicar para a sua cliente um corte ideal para ela sem sentir medo. Por mais que ela esteja insegura, você vai transmitir a segurança na forma que você vai explicar para ela como ela vai ficar bonita com esse corte, o porquê que esse corte vai favorecê-la. Né? A partir do momento que você fala sobre as linhas que ela tem no rosto, a estrutura superior corporal, sobre o que ela gostaria de transmitir, e que para isso ela precisa ter um corte com linhas diagonais ou com linhas retas, aí você vai falar sobre como vai refletir esse corte, caso ela não faça um corte com a linha certa, o que ela transmitiria, por exemplo, se ela precisa de linhas diagonais, se nós fizermos um corte reto em você, você vai ter uma imagem mais rígida, menos acessível, então você vai ter segurança ao indicar o corte. E você faz com tanta tranquilidade, eu vejo aqui em meus atendimentos, tem uma assistente que trabalha comigo já há 8 anos, e ela fala, Rô, às vezes a cliente está com tanto medo, ela está tão insegura, e você está bem tranquila fazendo corte, é só no canto, tá, gente? Mas eu estou cortando ali bem tranquila. Por quê? Porque eu tenho tanta certeza que ela vai ficar mais bonita, que vai ficar bom para ela, e eu sempre vou no meu limite, tá? No limite da cliente. Eu entendo ali que para ela, o limite X de corte, se eu ultrapassar, ela não vai gostar. Então, eu prefiro dizer para essa cliente que, se for o caso, nós vamos fazer 2 vezes o corte dela, que ela tem ali 15 dias para que ela volte, refaça o corte, se necessário, mas eu trabalho no limite. Então, você nunca vai errar quando você trabalha no limite, tá? Então, a segurança que você transmite para a sua cliente na hora de indicar o corte, na hora de indicar a cor, é que vai mudar todo o contexto do seu atendimento, tá? E também todo o resultado. Então, o que você vai ter, né? A segurança, você vai ter o seu reconhecimento profissional, porque quem não quer, né, gente? A gente fica a vida inteira trabalhando e ver o colega crescer, todo mundo ali crescendo, e muitas vezes outros profissionais crescendo, que você vai observar a mão de obra dele nem é tão boa quanto a sua. Muitos. Quem nunca passou? Manda a mãozinha aí se você já não viu isso. Um colega, isso, tá vendo? Colega que, gente, eu vejo uma moça, não vou citar nomes, é claro, aqui, que ela tem 237 mil seguidores. E não tem como, ela passa para mim, parece que é uma coisa assim, sabe? E ela faz, assim, um trabalho que não denigre de forma alguma, só para vocês entenderem quanto isso é forte, tá? Um trabalho que, quando eu olho os comentários, porque eu não perco tempo de comentar e nem nada, mesmo porque é o trabalho dela. Mas, assim, realmente sem qualidade nenhuma. Nenhuma. Mas ela se posiciona. Ela mostra, e ela faz graça lá, né? Tem o jeito dela, e ela tá lá, está lá. Então, imagina você tendo segurança no que você faz, prestando um serviço qualificado, personalizado, né, e uma mão de obra boa, fazendo um bom corte, né, junto com toda essa qualificação que você vai ter, como que você vai agregar valor ao seu serviço e valores, gente, porque o visagismo é isso, você aprende também, não só sobre, como eu vou precificar o meu serviço, e sim por mais valores como pessoa, como profissional, né, no seu trabalho, nos seus atendimentos, na forma como você atende o seu cliente, né? Porque tudo começa por nós, e depois nós vamos transmitir isso para o cliente, né? Então, outra vantagem sendo visagista, agenda concorrida. Isso é fato. Você só não vai ter isso quando você se torna um visagista, se você não se posicionar da forma correta no seu
nesse mercado, né, da área da beleza, se você não posicionar bem no seu Instagram, se você não mostrar um bom trabalho, porque ali onde eu estava dizendo para vocês sobre o que é e o que não é, para quem é e para quem não é, o visagismo é bem isso, tá? Se você não estiver disposto a fazer um trabalho completo, uma análise visagista facial bem feita, mas também não tiver um corte de cabelo bem feito, então, antes de ser um profissional visagista, você precisa estar qualificado. Quando eu digo profissional visagista, cabeleireiro, como eu falei para vocês, vocês podem sim ser só um consultor, né, visagista, e passar para um profissional fazer. Mas se você se propõe a ser um cabeleireiro visagista, é importante que você se qualifique no corte, tá? Então, para você conseguir prestar esse serviço bem redondinho, um serviço bem feito em todos os sentidos, ok? Então, vamos lá, agora também, então, aí nesse momento você vai ter o quê? Uma agenda concorrida, né? As clientes vão querer o horário e você não vai conseguir. Isso é fato, gente, ó, não tem erro. Se posicionou bem, fez um bom trabalho, mostrou o seu trabalho, mercado tá aí, clientes querendo assim, e falta mão de obra, tá? E não canso de bater nessa tecla porque é fato. Ticket médio elevado. Mas como que eu vou elevar só porque eu sou visagista? Não é só porque você é um visagista. Quando você se torna visagista, você tem uma qualificação a mais. Quando você vai, um exemplo bem simples para vocês entenderem, quando você vai a um médico clínico geral, particular, ele vai cobrar um valor X por uma consulta. Mas se você vai a um médico, que seja um médico cirurgião plástico ou um cardiologista, que ele tenha uma especialização, ele cobra no mínimo o dobro. Concorda? E aí é que entra o visagismo. Você, como visagista, você tem um plus, você tem um diferencial a oferecer para esse cliente. Você tem um diferencial no seu atendimento, você tem um diferencial na qualidade do seu trabalho, no seu tempo de atendimento, tá? Porque muda, nosso tempo é um pouco maior. Então, concorda que nós, como profissionais da área da beleza, nós precisamos, assim como qualquer outro profissional, precisamos entender que o nosso trabalho, ele é contabilizado por tempo. Então, você enche o salão, tenho certeza que se você cobra um pouco mais por uma mecha, é porque vai mais tempo. E o corte de cabelo também. Então, quando você faz um corte de cabelo com análise visagista facial, você vai, no mínimo, dobrar o seu tempo de serviço com esse cliente. Então, aí é onde entra o ticket médio, high ticket, que a gente fala, que agora é chique, né, gente? O high ticket, que é aquele profissional que tem um ticket médio elevado. Então, eu só pude cobrar o que eu cobro hoje por um corte de cabelo depois que eu me tornei uma visagista, mesmo já estando, nessa época, em salão de alto padrão aqui de Curitiba, tá? A partir desse momento, mesmo já estando no padrão maior, o salão que eu trabalhava já era um salão top de Curitiba, eu pude pegar o meu ticket médio e elevar mais ainda do que o pessoal que estava ali, que já eram todos os profissionais estrelinha, né? Mas cada um ali na área de mecha, outro mais na área de corte, e aí eu me posicionei, né, com o high ticket, que a gente fala, que é um ticket maior, a partir do momento que eu me tornei visagista, e detalhe, hein, na rede que eu trabalhava, hoje são 5, 6 salões, eu acredito que tenha mais de 300 funcionários, só tinha eu como visagista. Não tinha concorrente. Então, quando eu procurava em visagismo, a equipe do salão, da rede, e até os colegas, gente, me indicavam. Até os colegas. Eu já cheguei a fazer muita análise visagista para pessoas, para cabeleireiros, colegas meus, onde eu fiz a análise e eles fizeram o corte. Porque eles se sentiam inseguros a hora que a cliente queria uma posição deles de qual corte fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, viu quantas vantagens? Né, várias, fora outras que não dá para falar, porque senão vai ficar muito longo aqui nosso workshop de hoje. Então, vamos falar a psicologia por trás da imagem pessoal. Vocês podem perceber aí que nós temos uma identidade com uma perninha, né? Eu duvido que você reconheceria a pessoa mais íntima que você tem na sua vida pelas pernas. Impossível, não é mesmo? Por quê, gente? Porque o nosso rosto é a nossa identidade visual. Por isso é que tem a nossa foto do rosto na identidade. E por esse motivo é muito importante que você tenha uma moldura facial bem definida, um corte que combine com você, né, que transmita aquilo que você gostaria, porque a identidade visual das pessoas é bem isso, é o nosso rosto, é o mais importante, porque senão eu colocaria uma perna e tá tudo bem. Então você não reconhece ninguém por outra parte do corpo que não seja o rosto. Então isso se chama identidade visual. E nós temos que falar um pouquinho sobre a linguagem não verbal, que é aquilo que você transmite a partir da sua imagem, que é muito importante. Gente, isso é tão poderoso
que você está com a imagem não adequada para um trabalho ou para uma conquista na sua vida, isso atrapalha completamente. Se você, eu atendo bastante pessoas aqui, por exemplo, que recebem uma promoção no trabalho, e ela fala, ai, Rô, preciso mudar, porque agora eu vou para um cargo de mais autoridade, né? E isso nós conseguimos, com certeza, fazer a partir de um corte e cor de cabelo. É lógico que é tudo um contexto, né? Existe também a questão da roupa que ela está usando, as cores que ela está usando, mas enquanto visagista, nossa parte é daqui para cima. Então, nós temos que falar sobre cabelo, né? O design da sobrancelha da cliente, o óculos, que isso também tem na mentoria, a gente abrange um pouco mais, né? Mas o mais importante, a identidade visual da sua cliente, ela está bem definida? Você vai olhar para essa cliente, você vai entender com o tempo, só de olhar. A minha cliente chega, eu já vejo se ela está com contraste baixo, que é quando a cliente está com a pele e o cabelo muito parecido, ou se ela está com contraste muito alto para a pele dela, cabelo muito escuro, pele muito clara. Existem pessoas de contraste baixo, médio e alto. Então, quando você aprende sobre essa questão do contraste, é mais fácil de você acertar a cor do cabelo da cliente e definir melhor essa moldura facial. Tirar a cliente daquela cara crachá, sabe? Quando você olha para a cliente, você não entende nada do que está acontecendo. Ou quando a cliente chega e o cabelo dela chega sozinho, sabe? Então, aquela cliente que chega, os olhos gritam porque o cabelo é muito escuro. Então, tem essa confusão que a gente fala, é visual, tá? Então, a linguagem não verbal é aquilo que nós transmitimos a partir da nossa imagem, a partir do nosso gesto, da entonação da voz. Então, isso se estende, mas aqui o foco nosso é o cabelo, né? E tudo isso está ligado à nossa linguagem visual. A psicologia por trás da imagem. Vamos lá, aqui eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos, tá, gente? Na verdade, nós temos aqui, eu separei algumas imagens, assim, tipo, meio que rapidinho, agora no final do dia, eu pedi para minha assessora colocar aqui, porque eu acho muito interessante que vocês vejam também. Eu vou falar sobre a história de um pouco de 2 ou 3, porque de todas eu nem lembro também, né, porque já foi um tempo, mas eu vou falar dessa aqui, principalmente, que está aqui no início, tá? Essa moça aqui é uma cliente que eu amo de paixão, tá? Eu já atendo há mais de 15 anos, essa menina. Atendi ela com cabelo escuro, como vocês podem ver aqui, por muitos anos, enquanto eu não era visagista. Quando eu me tornei visagista, eu comecei a palpitar, né, gente? Porque daí a gente fica assim, doidinha para colocar em prática aquilo que você entende como equilíbrio. Se você olha para ela, você já visualiza a cliente diferente. Então, vocês vão pegar clientes antigas de vocês e fazer transformações nelas, que elas não vão dizer para você, por que você não fez isso antes? Tá? Então, a Paulinha, ela estava passando, eu estou citando o nome, tá, gente? Porque ela me autorizou essa imagem, tá? Isso é bem importante vocês saberem, que para mostrar a cliente que a gente tem que ter autorização. Então, a Paulinha, ela passou por uma fase de transição na vida, em uma fase onde ela estava saindo de um relacionamento. E ela precisava de uma nova imagem, assim como ela precisava de um novo momento de trabalho, ela saiu do trabalho, saiu do relacionamento, então ela estava naquele momento de transição geral. E esse cabelo escuro já não estava mais condizente. Vocês podem perceber que a imagem, o olhar dela, ela tem um olhar invertido, então já é aquele olhar mais triste, né? Então você consegue ver que estava, tudo muito pesado, cabelo muito escuro. Opa, saiu da tela. Oi, voltou. Tinha entrado o WhatsApp aqui. Então, a imagem dela estava pesada e melancólica, que era de acordo com o momento que ela estava vivendo. Mas ela teve uma separação muito traumática na época. Daí ela falou, eu preciso mudar, eu não sei, eu não me sinto bonita, a minha autoestima está baixa. E aí, nessa época, inclusive, gente, essa foto aqui é um print, então ela está um pouquinho apagada, esse cabelo estava mais marrom com dourado, ficou bem bonito para ela, definiu a moldura, viu como eu baixei o contraste? Isso é baixar o contraste, ó. Ela tinha um contraste alto. Então, eu fiz ali uma decapagem, um corte que transmitia um pouquinho mais de autoridade para ela, um pouquinho mais de modernidade. Inclusive, depois nós fizemos ondas para ela ver que o dia que ela quisesse sair para a noite, né, estar ali, mostrar que ela está disponível. Aí eu falei para ela, faz umas ondas, que daí você vai atrair um público diferente. Para o trabalho, esse visual aqui ficou perfeito. Inclusive, depois ela entrou em contato e falou que foi só elogios, que todo mundo disse que ela estava linda. Ela passou mais de 20 anos da vida dela pintando o cabelo de preto. E aqui na foto, como eu falei para vocês, não dá para ver, mas era preto, tá?
Então, ela transmitiu aquilo que nós gostaríamos, né? Um pouquinho mais de autoridade. Você vê que o sorriso, né? Tudo apareceu. Não precisava nem pedir para ela sorrir, que ela já estava sorrindo. Vou passar outra foto para vocês verem quem que é a próxima aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Essa moça aqui, como vocês podem ver, uma moça muito bonita, tá? Bonita, uma jovem muito bonita, mas ela tinha se formado já fazia 5 anos que ela era advogada. E o escritório do pai era onde ela trabalhava. E o relato dela, gente, porque é muito legal, porque quando você começa a fazer um atendimento de visagismo, você se conecta mais com a tua cliente. Por isso que a gente fala que é um atendimento humanizado. Você se conecta com a história da cliente. Visagismo não é pôr tecidinho colorido e puxar o depois, não, tá, gente? Isso aí se chama antes e depois. O visagismo começa lá atrás. É quando você senta com a sua cliente e entende a dor dela. Entende o que ela precisa. Tanto na imagem pessoal dela, como que ela precisa lá dentro. Sabe? Ela precisa melhorar a autoestima, ela precisa se sentir bonita, ela precisa descobrir que ela também é bonita. Quais são os pontos positivos que ela tem, aquele que não favorece tanto, como ela vai equilibrar. Isso é visagismo, tá? É se compadecer da história da sua cliente e mostrar para ela que ela também é bonita e que ela precisa só entender como equilibrar isso. Então, vamos lá. Essa moça, ela trabalhava nesse escritório. Qual que é o relato dela? Ela falou, Rô, eu já estou lá com quase 6 anos de advogada e eles não me enxergam como tal. Eles me enxergam como filha do dono do escritório. Ou seja, a posição que ela estava era como aquela menina insegura e que ainda não sabia o que estava fazendo, recém-formada. Ela falou, preciso de autoridade. Eu raramente maqueio, peço para maquiar a cliente, tá, gente? Porque isso eu prezo por mostrar a cliente como ela é. Então, eu peço para ela vir sem maquiagem, depois que ela termina, se ela quiser passar antes da foto, se ela até mesmo para mandar no dossiê dela, uma maquiagem a gente passa, tá? Então, qual que era a ideia dela? Queria mais autoridade, queria parecer um pouco mais velha, ao contrário de outras que queriam parecer mais jovem, ela queria parecer um pouco mais velha, para passar essa autoridade, não ficar com cara de menina que acabou de se formar. E nós conseguimos isso. Vocês podem ver que ela foi no mesmo dia, ela está com o mesmo casaco ali, e esse cabelo médio trouxe essa leveza, esse cabelo médio com ondas trouxe a feminilidade, mas ao mesmo tempo a linha reta ali já trouxe um pouco mais de autoridade, deixou ela mais jovem, mais despojada. Aqui na primeira foto ela traz muita insegurança, né? Aquele medo de cortar o cabelo, parece que a força está toda no cabelo, como o rosto dela é um pouco mais alongado, vocês percebem que alongou mais, eu novamente trouxe mais tristeza, melancolia, e na outra foto não, a gente já tem uma imagem mais despojada e transmitindo o que ela gostaria. Mais uma, essa moça tem uma história muito legal. Essa moça, ela foi a uma entrevista, ela é uma empresária, tá? Na época, ela tinha mais de 300 funcionários, então ela era grande empresária na cidade dela, e ela foi a um encontro numa fábrica, e como ela foi conhecer um fornecedor, marcou uma reunião, e quando ela chegou, a secretária do fornecedor atendeu, né, lá e disse para ela, tudo bem, e deu uma prancheta para ela, cumprimentou e deu uma prancheta para ela preencher uma vaga de emprego. E daí ela não entendeu o que estava acontecendo, ela comentou com a moça, mas para que é? Ela falou, você não veio para a vaga de auxiliar de serviços gerais? Então, entenda a gravidade que é quando nós estamos com uma imagem que não transmite o que a gente gostaria de transmitir, né? Só que ela muito humilde, ela não foi grossa nem nada, porque ela entendia a necessidade dela de melhorar a imagem dela. Ela falou para a moça, não, eu acho que você está enganada, eu vim para falar com o senhor fulano. E aí, a moça ficou super sem graça, pediu 1000 perdões para ela, porque, né, afinal, ela era uma cliente que comprava muito, né? E ela me procurou logo em seguida. Daí ela me contou isso, eu falei, não, tem que dar um jeito, né? O corte dela, gente, era um corte, assim, que já não usa mais, né? Na época ali, não estava favorecendo. Vocês podem ver que ela tem uma linha mais reta na lateral do rosto dela. E esse corte também está numa linha mais retangular. Ou seja, está repetindo mais do mesmo. Ele não favorecia. Como ela tem um ângulo de mandíbula bem marcado, se eu trouxesse volume para a região do ângulo dela, eu ia dar mais ênfase a esse, né, ângulo bem marcado. Então, o equilíbrio era trazer o volume para cima de uma forma que ela ficasse com um corte mais moderninho e mais arrojado. E a cor também, porque ela já tinha fio branco. Então, vocês veem que até a pele, nessa imagem aqui, eu não sei no meu computador, mas no de vocês como que tá. No meu computador tá um pouquinho mais branquinha. Ela ficou com o cabelo com uma cor muito bonita. Deixa eu passar a próxima aqui, que tem ela de lado. Não, volta. Deixa eu voltar aqui. Continua aqui. Então, vocês percebem que
ela tirou aquela imagem de uma pessoa descuidada, né, desleixada, e realmente ali ficou com a imagem de empresária. Ela comentou comigo, porque os filhos tinham ficado no shopping cortando o cabelo, 2 filhos rapazes que ela tem, como ela vem para Curitiba, ela mora numa cidade interior, ela levou eles para cortar o cabelo, até um rapaz que eu indico para fazer visagismo masculino. E quando ela chegou lá, eles não reconheceram, de tão diferente que ficou. Eles falaram que amou o cabelo dela. Então, olha como a gente transforma a vida, gente. É sobre isso o visagismo, é sobre transformar a história, transformar vidas, né? Não é só sobre cortar cabelo. Isso que tem que ficar muito claro para vocês como visagista. Bom, eu vou passar agora rapidinho, sem falar a história, porque tem outras e outras, só para vocês verem, tá? Ó, mais uma transformação, né? Era loira, a gente colocou ela com cabelo mais marrom, que combinou super com a pele dela. Daí nós temos essa moça, que foi uma das mais recentes, trabalha na área da beleza. Como eu falo para vocês, gente, a mudança começa por você, tá? Olha, essa moça trabalha na área da beleza, e ela veio para mim assim, né? Então, nós olhamos, conversamos, né, eu e ela ali, sobre essa imagem, o que ela gostaria de transmitir ali, e no mesmo dia a gente já mexeu na cor do cabelo dela, eu já fiz esse corte, tirando um resquício de alisamento, e olha que maravilhosa que ficou. Essa também, gente, aí para vocês eu não sei, tá? Mas para mim aqui chega, como visagista, ninguém chega querendo mais do mesmo. Ela chega muito pelo contrário, ela chega cansada daquilo que elas estão vendo no Instagram, aquelas fotos, tudo igual, parece um template, né? Onde todo mundo com o cabelo platinado, todo mundo com o cabelo platinado, não tem ninguém diferente. Então, quando ela chegou para mim, foi a primeira coisa que ela falou: Rô, eu não sei, eu olho, parece que eu estou igual a todo mundo. Para não radicalizar, eu fui pelas bordas, né? Devolvi ali um pouquinho do dourado, que combina mais com o subtom de pele quente dela. Criamos ali uma profundidade. Cortei um pouco das pontas, que era impossível, estava pura queratina esse cabelo. E na primeira imagem dela já deu uma boa diferença. E agora ela manteve. Inclusive, ela está mais morena agora, está morena iluminada. Mais uma, gente, essa foi só o corte. Olha a diferença que fez uma franja nessa cliente. Só o corte. Essa mulher tem, se não me engano, 49 anos. Com a franja, olha como ela ficou mais jovem. Essa moça, hoje já virou cliente, né? Esse foi o primeiro corte que ela fez. Hoje já está com ele um pouco mais curto, uma franja mais lateral também, e ela não se vê mais sem franja. Porque acabou-se esse mito de que franja é coisa para menina, que não se usa franja em mulher acima de 40. Enquanto visagista, vocês têm que esquecer tudo isso, tá? Não, tudo é relacionado às proporções e o que a cliente quer transmitir, e não relacionado à idade. Então, uma simples franja e o jeito de jogar o cabelo já muda completamente o que a pessoa transmite. Deixa eu ver se tem mais alguma. Também, mais uma, né? Essa daqui com 52 anos, cabelo muito escuro, pele muito clara, contraste muito alto, tá? Ela já há 30 anos usando esse mesmo cabelo, pintando de preto negro o cabelo. Então, não foi um processo fácil, mas nós conseguimos tirar de uma vez, né? Cortar. Hoje em dia, ela quer, toda vez que vem, ela quer cortar, porque cresceu um pouquinho, ela quer cortar. Então, a pessoa que falou que nunca ia mudar o cabelo, hoje se apaixonou pelo novo visual. Essa moça, ela era uma funcionária, e ela conseguiu se transformar, ela comprou uma cota da empresa que ela trabalha, e hoje ela é uma das sócias, uma cota menor, mas é uma das sócias. Ela precisava se passar essa imagem para sair ali da colega de trabalho para a chefe de equipe, e ela conseguiu transmitir isso só com corte e cor do cabelo, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem mais essa aqui também, que tinha um alto contraste, que nós fizemos ali, baixamos também o contraste. Essa é uma cliente que gosta de cabelo longo, então a gente mantém, tá? A gente vai no limite da cliente, põe a franja na altura certa, tira essa olhar melancólico. É um rosto retangular, viu que eu trouxe ali linhas diagonais para ela. Vamos ver aqui se tem mais uma. Essa também foi um caso bem legal. Era uma moça que também era advogada também, né? E ela não queria parecer aquela advogada de terninho, muito antiga, e ela tem essa pegada mais roqueira ao mesmo tempo, então nós trouxemos um pouquinho de despojamento para ela, porque essa franja ela já tinha, tá, gente? Eu não cortaria tão curta pela profissão, mas ela já tinha essa franjinha, ela estava ali para o cantinho, então eu só realmente conectei o corte à franja. Mas, pessoalmente, esse cabelo, esse visual ficou muito legal. Essa também, olha só, que cabelo longo, melancólico, afinou mais o rosto dela, era um cabelo estático, não tinha balanço, né? Como vocês podem ver, não tinha balanço no corte, dividido ao meio, gente, olha, o simples fato de dividir, de jogar a franja certa, muda completamente o que a pessoa quer transmitir.
Deixa eu ver outro aqui, para a gente passar mais rápido. Acabou. Então, tá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que o pessoal estava falando sobre como introduzir o visagismo. Na verdade, isso não era para essa aula, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho como eu fiz, tá? Como que eu introduzi o visagismo no meu salão? Primeiro, você tem que começar falando sobre isso com a sua cliente, até mesmo antes de fazer. Nossa, eu estou querendo fazer um curso sobre visagismo, você já viu falar? A pessoa vai dizer não. Aí você vai dizer, o visagismo é um conceito. É um conceito de beleza personalizada, onde nós vamos personalizar a sua beleza de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas características, a cor do cabelo, o corte, para transmitir aquilo que você gostaria. A gente vai descobrir aonde você precisa ressaltar o corte, onde você precisa minimizar, trazer volume, tirar volume, qual é a cor de cabelo que vai harmonizar melhor com a sua pele. Vocês viram como você pode introduzir uma forma muito simples, só falando sobre o assunto. Então, você começa a falar sobre o visagismo com a sua cliente, sobre o que é de uma forma sutil, um bate-papo com ela. Então, hoje é mais fácil. Quando eu comecei, ninguém sabia o que era visagismo, inclusive confundiam visagismo com paisagismo. Hoje não, a cliente já sabe o que é visagismo, tá? Então, é mais tranquilo de você introduzir. Quando você fala para ela sobre o visagismo, fala, eu estou querendo fazer um aperfeiçoamento. Sempre diga assim, sabe? Eu quero ter um diferencial e eu estou buscando entender esse mundo do visagismo, esse universo que está todo mundo buscando, é a beleza personalizada, aí você explica para ela sobre como. E ela vai se interessar por esse serviço, com certeza. Então, você já vai sentir ali o termômetro, opa, eu acho que vale a pena eu fazer esse curso, porque elas se interessaram por esse assunto. Né? Então, a forma de introduzir é mesmo antes de fazer, é começar a falar sobre esse assunto para os seus amigos, começar a falar no seu salão, né, para poder sentir o time ali, para sentir qual é a temperatura. Eu tenho certeza, gente, naquela época já se interessaram, imagina hoje, que está todo mundo falando sobre visagismo. Eu tenho certeza que quando vocês comentarem sobre o visagismo, se ela nunca ouviu falar, aí você vai entrar de uma forma muito simples, explicando como eu expliquei para vocês. É um conceito que usa de técnicas, lógico, a técnica ela entra no conceito, mas ela não é o principal. É um conceito que visa a beleza personalizada do cliente de acordo com as necessidades de imagem dessa cliente, necessidade de imagem pessoal, profissional, né, e desejo, que ela acha bonito. Então, você entra equilibrando tudo isso, tá? Então, é dessa forma que você começa a introduzir, né? Lógico, lá na mentoria a gente fala sobre qual é o veículo que você vai usar de mídia social, como você vai se posicionar, como eu fiz, né, isso quando a gente faz a mentoria, a gente tem tempo para isso, né, para falar sobre como eu fiz, como eu comecei, o que deu certo, o que deu errado para mim. Então, isso vai ser tudo mastigadinho para vocês, tá? Você ficou até o final. Lembrando, tá, gente? A mudança começa por vocês. Não tem como você falar sobre visagismo se a cliente não perceber mudança em você. Então, o início de tudo começa na sua imagem. Quando você sentiu ali, você entendeu depois do curso que você fez, você entendeu que a sua imagem, ela não está transmitindo o que você gostaria como profissional cabeleireiro, né, como profissional da área da beleza, aí você tem que dar um passinho para trás e antes de introduzir o visagismo no seu salão, você precisa entender o que você precisa fazer enquanto visagista para que a sua imagem transmita que você é um profissional visagista de sucesso. Ou seja, você começa por você. Faça uma autoconsulta, entenda se o seu cabelo está bom o corte, entenda se a cor do seu cabelo está harmônica para você, porque nós não podemos falar de harmonia quando você está com a imagem que não condiz com aquilo que você está transmitindo para o seu cliente. Então, na mentoria a gente explica sobre isso também, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês o que você precisa fazer para que você transmita para sua cliente segurança naquilo que você está falando e naquilo que você está principalmente mostrando. Ou seja, a sua linguagem visual, aquela linguagem não verbal, que é aquilo que você transmite a partir da sua imagem e também da forma com que você se comporta, tá bom? Então, eu vou falar para vocês que uma coisa muito séria, gente, vocês têm apenas 7 segundos para causar uma boa impressão. 7 segundos. Muitas vezes, nós não temos tempo de fazer com que a cliente nos enxergue e entenda o profissional maravilhoso que nós somos. Né? Porque a mão de obra, ela vai ficar com medo da nossa mão de obra, se a gente não tiver condizente com o que nós estamos falando. Se ela chega, ela vê você uma pessoa que transmite visagismo, ou que transmite, digamos, maquiagem,
ou, sei lá, na área da costura, se você chega numa costureira para fazer uma roupa e você percebe que a roupa dela está com um acabamento ruim, que ela está com uma roupa que não está condizente com aquilo, com aquela mão de obra que ela diz que tem excelência em fazer, o que vai acontecer? Né? Você não vai querer fazer com ela, não é mesmo? Quem aí muitas vezes não foi fazer um trabalho com uma pessoa, chegou lá, ela não transmitiu segurança e você desistiu, simplesmente pelo que ela transmitiu na imagem dela, tá? Então, agora nós vamos passar aqui para frente. Gente, tem um e-book, mini e-book, tá? Porque não é o e-book completo. O meu e-book completo, ele é bem mais extenso. Mas eu criei para vocês que ficaram até o final, um e-book que vai ter um exercício para vocês, tá? Esse mini e-book, nós vamos lá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre tudo que a gente falou aqui, e também sobre alguns formatos, eu acredito que são 2 ou 3 formatos de rosto que está lá, para vocês estudarem sobre eles. Eu sei que é pouco tempo, até amanhã, mas assim que vocês puderem, abram, vejam direitinho, decorem, porque amanhã a nossa aula é falando em cima desse e-book. É já na prática, tá? Hoje nós falamos sobre o mercado, a gente falou sobre tudo, como funciona, como introduzir, sobre o que é o visagismo. Então, amanhã, na aula, vocês vão ler esse e-book, vão ver direitinho, anotem, tá, gente? Todas as dúvidas, porque nós estamos num grupo aqui que eu consigo falar com todos vocês amanhã, para a gente tirar dúvida. Então, vocês vão anotar as dúvidas que estão nesse e-book, e amanhã eu vou abrir para vocês todos, depois de explicar como identificar tudo que está ali naquele e-book, eu vou abrir para vocês, para a gente tirar a dúvida individual de cada um de vocês. Tá bom? Então, a Tatiana, que é a minha assessora, ela vai disponibilizar para vocês, ao término dessa aula, esse e-book, e aí devorem ele, são páginas que está bem resumido ali, mas já dá para vocês terem uma visão muito ampla do que é o visagismo, e aí na aula de amanhã vocês vão entender, eu fazendo para vocês, como é fácil fazer essa análise visagista facial de forma muito rápida, prática e assertiva, tá? Eu vou abrir para vocês, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, para a gente... aqui eu vou abrir o áudio da Lusilene. Onde que você vai disponibilizar esse e-book? Eu vou mandar no grupo que vocês estão ali, que nós mandamos para vocês agora o link. Ok. Eu achei interessante essa coisa que você falou do visagismo. Por exemplo, eu terminei um curso agora, me especializei mais ainda em corte, com rossiqueira, aí estou no 2º curso. Então, assim, eu tenho muita dificuldade nessa questão, será que eu estou fazendo o corte certo para a pessoa certa, para o rosto certo? Então, isso me trouxe uma luz muito boa para acrescentar na minha vida profissional. Eu tenho certeza absoluta que depois que você fizer tudo, como eu falei para vocês, o que eu estou dando aqui para vocês, é lógico, a gente não vai mentir, é um workshop gratuito, você não pode passar tudo, né? Mas já deu para vocês entenderem a base, né? O mercado, e com o que amanhã nós vamos ver do e-book, mais ainda você vai ver que você consegue. Ok, é obrigada. Muito tranquilo, tá bom? Já valeu. Okay. Imagina, que bom, fico feliz. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, põe a mãozinha. Já. Oi, Meriane. Oi. Fala, minha flor, surgiu dúvidas aí? Vamos aproveitar. Então, eu tenho bastante, né? Mas eu queria saber sobre a mentoria. Você já tem o valor da mentoria? Tenho, para vocês que está aqui, vai ter 50% de desconto, mas amanhã eu explico para vocês, porque daí eu explico depois de tudo isso que vocês vão ver, porque eu acho que faz mais sentido para vocês. Mas fique tranquila que não é nada absurdo, é bem fácil, bem factível. Ah, que legal, porque eu quero, né, ter um estudo mais profundo. Eu já terminei o curso, muito bom, aprendi muito. Para quem não sabe, a Meriane já fez o meu curso, né? Agora, o término disso aqui, nós vamos fazer na mentoria, isso é bom já explicar para vocês, na mentoria vai ter um combo. Então, a pessoa vai receber, no caso da Meriane, até depois a gente conversa direitinho, porque ela já recebeu essa parte, a pessoa vai receber o curso, ela vai receber o e-book completo, ela vai receber o curso de análise de temperatura da pele, ela vai receber a mentoria. Eu acho que tem mais coisa aí, mas é um combo. Então, é completo.
É completíssimo. Mas, Miriam, fica tranquila que amanhã eu passo para vocês, vai ser um valor especial para vocês, tá? Fica tranquila. Então tá ótimo. É porque eu tenho bastante dúvidas, assim, né? Mas para tirar tudo é na mentoria mesmo, né? Sim, mentoria. E daí, depois da mentoria, a principal, né? A principal mentoria, depois dela, nós vamos ter encontros. Porque daí vocês vão ter que colocar na prática. E aí, nesses encontros, nós vamos falar, só falar assim para mim, Rô, a minha dúvida é sobre isso. A outra vai dizer, a minha dúvida é sobre... Porque, às vezes, gente, a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Verdade. Então, nós vamos selecionar ali, no dia da mentoria, eu vou colocar no grupo, gente, coloque aqui já a lista de perguntas de vocês, mais latente, assim. Daí vocês vão colocar, quando for à noite, na hora da mentoria, isso depois da mentoria principal, tá, gente? Depois da formação. Aí, depois disso, nós vamos ter mentorias, né? Vai ter 2 ou 3 mentorias ali a cada 15 dias para tirar a dúvida dos atendimentos de vocês. Então, aí, vocês vão anotando. Surgiu dúvida na hora do atendimento, anota. Porque daí nós vamos tirar ao vivo. Tá bom? Eu anotei bastante coisa, né? Tem bastante coisas aqui do workshop de hoje que está anotada aqui. Mas eu vou aguardar amanhã, né? Para guardar aqui na mentoria, né? Sim, hoje eu não posso, né, Miriam? Dá tudo, né? Senão verdade. Não, mas não pode. Tenho certeza que eu vou responder a todas, tá? Sim. Aí eu fico aguardando, então, né? Pela mentoria. Então, tá bom, querida. Beijo e obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Mais alguém quer perguntar? Não, ninguém? Então é isso, meus amores. Foi uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Espero que eu tenha aberto um pouco mais a mente de vocês com relação a esse mercado que, como eu falo para vocês, com todas as letras, com certeza, quem está na área da beleza tem que aproveitar, gente, esse boom do momento aí para colocar em prática o visagismo, porque isso é fato. Eu não dou muito tempo para aquele profissional que não é visagista, vai continuar fazendo mais do mesmo e ele vai ficar para trás. Porque quem aí já não se deu, já não se deparou, tipo, eu falo assim, quando a gente tem autocrítica, nós mesmos, né, percebemos, assim, às vezes você faz um corte, faz outro, daí você pensa, meu Deus, minhas clientes tinham tudo com corte parecido. Por quê? Porque você tem medo de ousar, você tem medo de fazer e não dar certo, você se sente inseguro, então você acaba fazendo o quê? Repetindo mais do mesmo, e automaticamente você faz o quê? Vai andando para trás com relação ao seu ticket médio. Você nunca vai poder aumentar o seu ticket médio, porque você não tem um diferencial. O que você faz de diferente dos outros que atrai o cliente, que segura o cliente, que lota a sua agenda? Isso se chama diferencial, tá? Hoje eu digo que o visagismo mudou a minha vida como profissional e eu tenho certeza que mudaria de vocês também. Tá bom, meus amores? Então eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos e gratidão pela presença de vocês. Tchau, tchau.